Com vocês, Coral Jovem, cantando Grandioso És Tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil, assim cintilando espaço de teu poder em manifestação.
Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Esse é o projeto Café com Cristo. Ele foi idealizado pela nossa irmã Maria, né, a esposa do irmão Gerson, para alcançar todas as pessoas da sua família, os seus familiares. Inicialmente esse projeto foi pensado para se fazer na casa dos seus familiares, né? Na casa da sua mãe, a irmã Maria, a quem eu saúdo com muita alegria. E por conta de algumas restrições que nós estamos passando, por conta do número do avanço de casos, né, de coronavírus, então não será possível fazer na casa da irmã Maria. Mas nós estamos aqui para usar a internet, esse instrumento, né, maravilhoso e poderoso que nós podemos utilizar para estar, então, ministrando a palavra de Deus. O nome do projeto é Café com Cristo. Muito bom. Então, bom dia para todos vocês que estão aí reunidos, ouvindo essa palavra. Eu sei que a palavra de Deus é o que nós podemos nos firmar, nos agarrar e que pode trazer algo tremendo para as nossas vidas, né? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que eu sou muito honrada de estar começando, né, essa série de ministrações. Gostaria já de agradecer a irmã Maria por isso, por confiar a nós, né, essas ministrações e esse projeto. Então, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração foi sobre o tipo de fé que Deus tem e o mesmo tipo de fé que Ele colocou em nós, né? A palavra de Deus diz que Ele colocou em nós uma medida de fé. Então, é como se a gente fosse uma xícara como essa, né? E Ele colocou uma medida de fé. E essa medida de fé não é para a gente deixar ela estagnada. É para que a gente venha a crescer naquela medida que Ele já colocou em nós, né? E como é que eu e você podemos avançar e fazer essa fé aumentar? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não existe outra forma de você aumentar a sua fé. Você pode até pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Mas o Senhor vai responder a você, aumentando sua fé à medida que você ouve a palavra. Então, nós somos responsáveis por isso, por ouvir a palavra, deixar a palavra entrar no nosso coração, ela cair como uma semente no nosso espírito, e então a minha fé ela vai ser aumentada, e quanto mais eu creio em Deus, mais as coisas dele vão se manifestar na minha vida, porque ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, enquanto existem muitas verdades por aí, né? E nós podemos começar falando sobre as crenças que existem no nosso mundo atual, né? Então, se a gente vê, por exemplo, na Índia, né? Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar que lá na Índia eles têm muitas crenças, né? Essa fé que Deus colocou dentro do coração do homem, lá na Índia, essa porção de fé, ela está sendo desenvolvido, canalizado para um lugar errado. Lá eles têm mais de 3 milhões de deuses. Um deles, podemos citar, que é muito comum, a gente vê em reportagens, tem vídeos do YouTube que você pode acessar e ver, e eles são altamente crentes na vaca, né? Existe essa crença de que aquele animal é um animal sagrado. Então lá, as vacas eles não matam, é uma carne que não é comida, né? A carne bovina não é comida lá, porque é um animal sagrado. Então, existem vacas andando pelo meio da rua. Se uma vaca para na frente de um estabelecimento comercial, eles não tiram a vaca de lá, porque eles entendem que aquilo ali é um Deus, né? E se aquele comerciante, ele acredita naquilo dali, ele pode ter uma prosperidade financeira. Com certeza, se a vaca parou ali, deitou ali na frente do comércio dele, aquilo dali vai trazer prosperidade para ele, né? Então, eles se apegam a isso daí. E, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se aquilo não trouxesse benefício para eles, eles já teriam deixado de adorar a vaca. Eles já teriam deixado de cultuar esse animal que eles chamam de sagrado, né? Um animal que Deus criou. Deus não é adorado, mas
a criação é que é adorada. Então a vaca é somente um dos deuses, existem vários. Até rato é adorado na Índia, né? Vamos pular um pouquinho agora de um continente para outro. Vamos lá para o México. Lá no México tem várias crenças também, mas uma das que mais chama a minha atenção é a crença numa entidade que eles chamam de Santa Muerte. Em espanhol, que quando a gente traduz é Santa Morte. Eles adoram a morte lá. Tem festividades para ela. Ela tem um formato de caveira, né? E ela é como se fosse uma protetora dos criminosos, dos traficantes de droga. Ela também cura, né? E ela traz proteção para os pobres, segundo o que eles creem. Então, existem vários lugares que são levantados altares, principalmente na periferia do México, né? Nos lugares que são bem periféricos, da capital ao interior, eles têm lá, eles colocam lá a caveira e eles trazem as suas oferendas, eles acendem a vela e eles estão lá cultuando. Existem relatos que eu já ouvi de uma pessoa que estava na UTI de um hospital e esse rapaz estava na UTI e ele clamou para a Santa Morte e ela ouviu, né, o seu clamor e tirou ele da UTI, né? E aí, que coisa, né? Que coisa. Então, quanto mais benefícios e sinais e milagres aquela entidade, aquilo que é cultuado traz para aquela pessoa, mas as pessoas elas vão ficando mais crentes naquilo. Elas vão pegando essa porçãozinha de fé que Deus colocou dentro delas e vão fazendo com que isso vá aumentando. Por isso existem tantas religiões no mundo, existem tantas crenças no mundo e as pessoas estão seguindo, o número de seguidores vai aumentando por causa dos sinais, dos milagres que essas pessoas estão vendo, né? Jesus, ele nos fala de algo bem interessante aqui, né? Eu estou aqui com a palavra de Deus e nós vamos ler aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 9, que diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Isso quer dizer que existe Deus, existe o diabo, que é o inimigo de Deus, o nosso inimigo também, e ele sabe que ele já está julgado, né? O futuro dele é no lago de enxofre, né? De fogo e de enxofre. Ele não quer ir para lá sozinho, então ele quer enganar as pessoas. Então, se ele engana, ele vai usar todos os meios que ele pode. Uma das coisas que ele pode enganar é fazendo sinais para que as pessoas acreditem no que não é verdadeiro. Né? Então, quanto mais sinais ele fizer, quanto mais aquilo que as pessoas estão crendo der certo, ele se intromete no meio para que seja enganada. A Bíblia não mente. A palavra de Deus diz que com todo poder e com sinais e com maravilhas, mas ele termina com uma palavra que faz toda a diferença aí: enganadoras. É um engano crer em qualquer coisa que não seja em Deus. É engano crer em qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. É aí onde está, né, todo o desenrolar da verdadeira vitória. Se nós crermos em Jesus, eu tenho certeza absoluta, amado, que a bênção que você vai receber é verdadeira, ela é precisa, ela é milagrosa e ela é eterna. Amém? Ela é eterna. Então, eu não preciso acreditar em outra coisa, né? Eu ouvi uma história uma vez que eu fiquei impressionada. Um pastor africano, ele estava numa aldeia onde você sabe que a África, ela, né, tem muitas crenças, né? É um país onde existe uma diversidade de crenças muito grande, né? E eles vêm dessa raiz negra, né, dessa questão da escravatura, do sofrimento. Então, eles geraram crenças em seus deuses, né, em pessoas e tudo mais. E entidades, né? Da África vem a maioria das religiões que nós temos no nosso país, né?
E lá na África, um pastor foi para um meio de uma comunidade, uma aldeia, em que essas crenças eram muito latentes, né? Essas pessoas, elas criam muito nisso. E acabou que ele ministrava Jesus, né? Ali pregando sozinho, ali no meio daquele povo que tinha tanta crença, onde existiam tantos bruxos que faziam tantas coisas, tantas maravilhas, tantas garrafadas. O povo era curado dentro da casa, né, dos bruxos lá, e muitas vezes não era curado dentro da igreja. E aí, ele lutando lá com aquilo, ministrando a palavra e tal. E um dia ele mesmo adoeceu. Ele mesmo, o próprio pastor, adoeceu. E ele orava a Jesus, sua cura não se manifestava. E aí ele lembrou de que ali naquele lugar existiam bruxos. E que ele ficou sabendo de que as pessoas que iam lá na casa do bruxo tomavam uma garrafada que era consagrada aquelas entidades, né? Aquelas entidades lá. E eles pegavam aquela garrafada depois de dias enterrada e tomava, e todas as enfermidades eram curadas. Então ele, naquele desespero, ele foi bater na casa do bruxo, querendo que o bruxo desse uma garrafada para ele, um medicamento daqueles que ele fazia para que então aquele pastor pudesse ser curado. Então, amado, que coisa triste, não? Que coisa triste, porque no momento de desespero, qualquer um de nós que ficar exposto a uma solução, a gente pode correr para eles. A gente não deve, né? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, o próprio Deus já vai nos instruir de que existem realmente alguns canais de solução. Mas somente Jesus é a saída. O próprio Deus já deixou a sua palavra escrita. Essa palavra é a palavra de Deus que liberta o homem, que nos orienta, que nos guia a estar no caminho certo. Jesus, ele é o nosso alvo. Jesus, ele nos substituiu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida nele. E essa vida, ela é abundante. Então, ele é tudo. Deus, ele pegou tudo em Jesus. Ele é a plenitude de todas as coisas. E Satanás quer cegar o entendimento das pessoas para que as pessoas acreditem em vaca, em caveira, em pessoas, em objetos e não canalizem a sua fé naquilo que é verdadeiro. Existem pessoas que creem em orações poderosas, que é a oração de santo São Fulano, Santa Fulana, né? Mas que na verdade o que é bom mesmo é acreditar em Deus, né? Então, em Mateus, queria abrir aqui juntamente com você, em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Essas são palavras de Jesus, dizendo: cuidado para vocês mesmos que já creem em mim, não sejam enganados. Porque no momento de sufoco, você pode ser enganado por algo que não vem de Deus. E você vai estar se afundando e utilizando a sua medida de fé para fazer ela subir em coisas que não são verdadeiras, em coisas que o próprio diabo, nós já vimos aqui, que Satanás, ele é quem faz essas coisas acontecerem, em poder, em sinais, em maravilhas que são enganadoras. Então não fica enganado, tá bom? Não fica enganado, porque só existe um que é poderoso. Em Atos, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eu não vou procurar por vaca, eu não vou procurar por boi, eu não vou procurar por Paulo, eu não vou procurar por Pedro, eu não vou procurar por José, porque a Bíblia está me dizendo, a palavra de Deus, que em nenhum outro há salvação. Então, para que eu vou estar perdendo meu tempo procurando num lugar
onde eu sei que ali são espíritos enganadores. Eles estão querendo me enganar, fazendo algo estrondoso na minha frente. Um milagre estrondoso. Eu estou olhando, porque eles são seres espirituais e também podem fazer isso, né? E eu vou estar perdendo meu tempo lá quando a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não tem nenhum outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Então, a nossa vida, ela tem que estar canalizada, ela tem que estar firmada no alvo. E o nosso alvo quem é? É Jesus. Nós precisamos perseverar. Por que esse pastor da África não recebeu a sua cura ou a sua oração não foi respondida? Por causa da incredulidade. Ele começou a crer. Cria para os outros, mas quando aconteceu com ele, ele decidiu ir buscar a sua ajuda, a sua resposta, a sua cura em um lugar onde está se manifestando são as coisas do diabo, né? Onde os filhos das trevas estão totalmente enganados, com películas nos seus olhos que eles não conseguem visualizar que aquilo não vem de Deus, né? Então, existem algumas passagens da Bíblia, meus queridos, que nós podemos visualizar e nós podemos entender que são coisas que Deus já de antemão nos avisou para que eu e você pudéssemos ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto e a nossa vida disposta a acreditar naquilo que Ele está falando, né? Então eu vou abrir aqui juntamente com vocês no livro de Mateus, no capítulo... Mateus capítulo 11. Vamos lá, juntamente comigo. Mateus capítulo 11. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir. E no capítulo 11, fala o seguinte, a partir do versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido. Vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para você. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá do Hades. Se os milagres em que vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, eu teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Então, aqui nessa passagem, Jesus ele está mostrando que existe um julgamento para quem não crê nele. Ele estava lá nessas cidades, ele estava fazendo a vontade do Pai, ele estava ensinando, ele estava pregando, ele estava curando, os sinais estavam acontecendo, as pessoas estavam sendo curadas, mas mesmo assim, as pessoas não estavam acreditando nele. E ele disse, olha, eu fiz tanta coisa no meio de vocês, mas olha, não vai ter rigor para vocês não. Sabe, vocês vão ser julgados. Se até Sodoma, se eu estivesse lá fazendo esses milagres, eles iriam crer. Mas aqui vocês não creram, né? E ele continua. No versículo 25, naquela mesma ocasião, disse Jesus, eu te louvo, Pai. Ele fez uma oração. Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as almas de vocês. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, venham a mim.
Venham a mim, creiam em mim, acreditem em mim, perseverem em acreditar em mim. A palavra de Deus diz que a gente tem que buscar o Senhor e continuar buscando, perseverar em buscar. Você crê num dia, no outro dia você já crê mais, no outro dia você já crê mais. Fica ouvindo a palavra, não se enche das circunstâncias, porque Pedro, quando Jesus disse, vem Pedro, e ele estava sobre as águas, Pedro saiu do Pedro e disse, sai do barco, vem, sou eu. E Jesus estava andando sobre as águas, Pedro saiu do barco. Realmente Pedro foi, andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que quando ele viu as ondas, o vento, aquela coisa toda, ele começou a afundar. Isso nos mostra que eu e você, nós podemos ter aquele ímpeto inicial, né? Eu creio em Jesus, mas eu preciso continuar crendo, independente das circunstâncias, independente dos sintomas que você tem, independente daquilo que você sente, que você cheira, que você vê, que você pega. Nós fomos chamados para acreditar, nós somos chamados para continuar perseverando na fé. Né? Crendo hoje, amanhã eu creio mais, eu creio mais, eu creio mais, Senhor, eu vou ficar agarrado com você, porque eu acredito que você é aquele que me cura, é aquele que traz todas as coisas para a minha vida, né? Aqui em Mateus 13, se você tiver uma Bíblia lá e puder acompanhar comigo, em Mateus capítulo 13, Jesus ele fala sobre um momento em que ele não pôde fazer algo por causa de alguma coisa que ele encontrou no meio do povo. Quando acabou de contar no versículo 53. Quando Jesus estava contando uma parábola, e quando ele acabou de contar, ele disse assim, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram, de onde vem essa sabedoria? E estes poderes milagrosos. O nome da sua mãe não é Maria, ele não é filho do carpinteiro, né? Os seus irmãos não estão aqui, são José, Simão, Judas, né? E as suas irmãs não estão no nosso meio. Não estão conosco todas as suas irmãs. De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria casa e em sua própria nação, um profeta não pode ter honra. E no versículo 58, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, né? Então Jesus chegou no lugar dos seus conterrâneos, né? E as pessoas disseram, esse rapaz aí não é filho de José, a mãe dele não é Maria, e as irmãs e os irmãos dele não estão no nosso meio. Quem é ele? Pensa que é? Para estar andando nesses sinais e ensinando com essa sabedoria toda. E Jesus não pôde fazer alguma coisa ali no meio dele. Não pôde fazer mais. Teve gente que foi abençoado, mas teve gente que não foi. E diz, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então Jesus queria fazer muito mais. Mas da sua própria terra abençoar a sua gente. Mas ele não pôde fazer por causa da incredulidade. Então eles poderiam crer em qualquer coisa, menos em Jesus. Então Jesus não pôde abençoar, Deus não pôde abençoar aquele povo, porque não creram nele. Então, onde está a sua fé? A pergunta é, onde está a sua fé? Em que você está crendo, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia também aí, no livro de Mateus ainda, volta um pouquinho, né? No capítulo 11, versículo 4, que diz assim, voltem, Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Jesus está dizendo isso para os discípulos de João que vieram perguntar se realmente ele era aquele enviado de Deus. Aí ele diz isso aí para João. Diz que os cegos estão vendo, os aleijados estão sendo curados, eles estão saindo andando, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos eles estão saindo purificados e as boas novas do evangelho estão sendo anunciadas. Fala isso para eles. E ele continua feliz.
Feliz é aquele que não se escandaliza nisso. Feliz é aquele que acredita no que eu estou falando. Feliz é aquele que anda em fé. Feliz é aquele que persevera crendo naquilo que eu estou fazendo, amados. Deus não fez esses milagres através de Jesus somente aqui. Ele está disposto a manifestar esses milagres na minha vida e na sua vida. A gente só precisa canalizar essa porção de fé aumentada, ouvindo a sua palavra no foco. O foco que é Ele. Crendo em Jesus na segunda, na terça, na quarta, de meio-dia, de 2 horas, de 10 horas, de madrugada. Onde for, qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a pessoa certa em que eu e você podemos colocar a nossa fé e termos segurança de quando Ele nos responder, aquele milagre, aquela bênção, aquela vitória chegará e será verdadeira, será pura, virá de Deus para as nossas vidas. Porque não existe ninguém bom na terra, no céu, se não for Deus. Jesus disse, não há um só que seja bom. Bom é Deus. Amém? Existe uma passagem aqui, nós estamos lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o que liberta, né? Então, em Mateus. Então, tem uma passagem que eu queria que você abrisse lá comigo, né? Essa passagem se encontra no livro de Marcos 11, Marcos capítulo 11. E vamos aqui tomar nosso cafezinho, afinal de contas, o nosso café com Cristo, né? Delícia aqui, meu cafezinho com leite, glória a Deus. E vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 11, versículo de número 12. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância da figueira com folhas, foi ver se encontrara nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse: ninguém mais coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Então ele chegou na figueira, não tinha figos, e ele disse: não, ninguém mais coma fruto de ti. Então ele amaldiçoou aquela figueira, né? Ele declarou uma palavra. Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos, com certeza, né? E chegaram a Jerusalém, fizeram o que tinha que fazer lá, e no retorno para Betânia, no versículo 20 diz: de manhã, ao passarem, né, retornando, viram a figueira seca. Os seus discípulos viram a figueira seca, desde a raiz. Pedro, levantando-se, disse a Jesus: mestre, veja, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Que coisa, não? Jesus, ele está dizendo: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levanta-te, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crendo que acontece aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração ao meu Pai, creiam que já receberam. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem essa pessoa, e seus pecados também lhes serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mas o ensinamento de Jesus aqui é: vocês estão espantados, impactados porque a figueira secou? Eu acredito no que eu falo, Jesus disse. E vocês precisam ter fé em Deus, que aquilo que vocês falarem vai acontecer. E Jesus mostra: se você pega esse monte aqui, ó, tá vendo esse monte? Se você diz para ele: sai daí, levanta daí e erga-se no mar, se joga no mar, crendo no seu coração, isso é possível. Tudo que você fala crendo é possível. Ele disse: tenham fé em Deus. Ele não disse: tenha fé na vaca, tenha fé no burro, tenha fé no jumento, tenha fé em tal pessoa, tenha fé em pessoa tal, tenha fé em santo tal, tenha fé em morte. Não, ele diz assim: tenham fé em Deus, porque tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai vai ser feito. Ele vai realizar os seus pedidos. Agora fala com fé. E Jesus disse: declara, ordena, montanha, sai do lugar. E eu queria nesse momento, amado, dizer para você que a fé
ela é a substância, ela é tudo que você precisa. E você e eu precisamos para que a gente possa ter uma vida segura diante de Deus. E em Hebreus 11:6 diz que não há outra forma de agradar a Deus se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deseja que todos nós que cheguemos diante dele, cheguemos com um coração cheio de fé. Fé nele. Eu creio hoje em Jesus, amanhã eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio no seu Filho, eu creio na sua obra, eu creio em tudo que ele fez por mim. Se você crê comigo, amado, você está no caminho certo. Por mais que as circunstâncias, a doença, a falta, a pobreza, qualquer coisa que tenha se levantado, uma circunstância, qualquer uma delas, que tenha se levantado na sua vida, não é maior do que a fé em Jesus. E a fé em Jesus vai te levar para a saída. A fé em Jesus vai te levar para grandes coisas. Eu não estou dizendo que se você estiver doente, você não pode tomar um medicamento. Pode. Até porque a medicina é de Deus, né? Deus, ele deu sabedoria para o homem usa essa sabedoria para benefício de nós mesmos, né? Então, quem nunca orou ao Senhor, estava com uma dor de cabeça, tomou um medicamento para dor de cabeça e ficou curado? É a manifestação do amor de Deus por nós, porque ele usa vários canais. Eu só não posso usar de meios que não são meios de crer naquilo, que aquilo é a minha segurança total, veemente, e que seja maior do que Deus. Porque Deus pode usar um medicamento, Deus pode usar uma oração. Existem várias formas de ser curados, né? A gente vê que o próprio Isaías dá uma ordem e diz assim, ó, você vai fazer um emplasto de figos, vai colocar no furúnculo e você vai ser curado. Então Deus usa a medicina, Deus usa as plantas, Deus usa tanta coisa para nos alcançar, mas Deus só pode fazer isso se a gente for guiado por Ele, se a gente acreditar nele. E em primeiro lugar, Ele diz, busca as coisas do céu, busca a mim, as outras coisas serão acrescentadas, né? Então esse é o nosso café. Esse é nossa palavra do nosso café com Cristo, né? E eu gostaria de orar por você agora, que está aí nos ouvindo, você aí na casa da irmã Maria, né? Com a nossa irmã Maria José, eu gostaria de orar por você, orar pela sua família, orar pela senhora e por todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nós vamos declarar em fé, crendo que grandes coisas vão acontecer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento abençoado que nós estivemos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor está presente, sabendo que tu és o Deus supremo. Nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos naquilo que o Senhor fez por nós e nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, cheio de fé na sua palavra, cheio de fé naquilo que o Senhor fala, cheio de fé na sua obra redentora por nós, que está incluso cura, libertação, proteção, preservação. Nós acreditamos naquilo que nós estamos lendo, acreditamos nas tuas palavras e nós declaramos agora toda circunstância, toda doença saindo da nossa frente, batendo em retirada. Nós declaramos caído por terra, amaldiçoado todo câncer, amaldiçoado toda doença, amaldiçoado toda pobreza, toda maledicência. Nós cancelamos agora o poder desse vírus, Pai, esse coronavírus. Nós declaramos amaldiçoado, ele saindo da frente da humanidade, caindo no mar, Senhor, saindo como aquela montanha que o Senhor nos ensinou. Nós declaramos em fé, Pai, em certeza de fé, que tempos estão vindo de refrigério, tempos de cura, o Senhor alcançando agora esses pacientes que estão na UTI, estão entubados, todos eles saindo dessa situação, o teu poder de cura alcançando aqueles que estão em casa, em quarentena, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a tua cura sobre pele, a tua cura sobre o estômago, a tua cura sobre ossos, a tua cura sobre dores, Senhor. Nós declaramos agora em certeza de fé, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós declaramos agora e recebemos em nome de Jesus. Amém? Então, muito obrigada a você que ficou conosco até agora.
ouvindo essa palavra, eu sei que grandes coisas estão por vir. Esse é o nosso Café com Cristo e até a nossa próxima ministração com vários outros irmãos e será uma grande bênção para você. Não perca, vamos louvar ao Senhor? Grandes coisas estão por vir.